totalmente sem glúten. Hoje, como primeiro vídeo, a gente vai fazer uma receita doce, uma receita de bolo. Ela chama Blaudes, porque é uma receita americana, mas aqui em casa a gente chama de bolo cookie. Vocês vão ver por quê, porque ela utiliza chips de cookie de chocolate branco e chocolate preto e tem um gosto bem parecido com cookie, por isso que a gente colocou esse nome. Então vamos aos ingredientes e como é que a gente vai fazer esse Blaudes. Primeiro a gente vai usar farinha, óbvio, a gente está usando uma farinha sem glúten. Para quem não sabe, a gente mora nos Estados Unidos fazem 6 meses. Então os ingredientes que eu vou estar usando, as marcas evidentemente são marcas americanas, mas eu vou estar falando para vocês como é que vocês podem achar no Brasil ou para substituir. Então é uma farinha sem glúten. Aqui eu uso essa aqui, uma das marcas é essa, Red Mill, para quem tem curiosidade em saber o nome. E é uma farinha que ela tem uma proposta utilizada para bolos, tortas, pães, em geral, para fazer receitas em geral. Mas no Brasil vocês acham normalmente uma farinha sem glúten também, tem várias marcas, fica a critério de vocês. Então nós vamos utilizar um cup, uma xícara e 3/4 de farinha. Eu utilizo esses medidores, né, tanto de xícaras e de colheres, porque a grande maioria das receitas elas são padronizadas utilizando essas medidas e eu acho bem legal. Eu vou estar falando utilizando essas medidas, então dá para comprar no Brasil e custa bem barato. Eu acho bem legal cozinhar com essas medidas. Então de farinha a gente utilizou uma xícara mais 3/4. Então a gente tem uma medida de 1/4 e a gente vai colocar 3/4 então dessa medida, tá certo? Que é essa aqui, ó. Essa é uma xícara e essa é 1/4. Então uma xícara mais 3 dessas de farinha. Aí nós vamos colocar fermento. Nós vamos utilizar meia colher de chá, meia colher de chá de fermento. A gente vai colocar sal na receita, então vai ser meia também colher de chá de sal. E a gente vai usar um ingrediente que é muito importante em quase todas as receitas sem glúten. Que aqui nos Estados Unidos a gente acha e eles chamam de xantangam. É um pozinho branco. Mas eu pesquisei e eu sei que no Brasil ele é conhecido como goma xantana. É o mesmo produto, você acha pela internet, você pode talvez comprar em lojas, aquelas departamentos que vendem produtos alimentícios, eu acho que não é difícil de achar, tá? Então é goma xantana. Ela vai aparecer em quase todas as receitas sem glúten. E por quê? Porque uma farinha sem glúten, ela não tem alguns ingredientes que a farinha normal tem e que ela não tem aquela viscosidade, ela não dá liga na receita. Então, se você não colocar o xantangam, que é esse produto que faz com que o bolo ou a torta ele dê liga, ele fique mais macio, fica mais gostoso, tem que usar o xantangam, certo? Então, a gente vai colocar meia colherzinha também de colher de chá de xantangam, ou goma xantana no Brasil. Então, farinha, o xantangam, o fermento e um pouco de sal. Então, é só a parte mais seca que a gente coloca aqui. E a gente reserva por enquanto. Aí nós vamos utilizar Olá, sejam bem-vindos à nossa cozinha totalmente sem glúten. Hoje, como primeiro vídeo, a gente vai fazer uma receita doce, uma receita de bolo. Ela chama Blaudes, porque é uma receita americana, mas aqui em casa a gente chama de bolo cookie.
Vocês vão ver por quê, porque ela utiliza chips de cookie de chocolate branco e chocolate preto e tem um gosto bem parecido com cookie, por isso que a gente colocou esse nome. Então vamos aos ingredientes e como é que a gente vai fazer esse brownies. Primeiro a gente vai usar farinha, óbvio, a gente está usando uma farinha sem glúten. Para quem não sabe, a gente mora nos Estados Unidos fazem 6 meses. Então os ingredientes que eu vou estar usando, as marcas evidentemente são marcas americanas, mas eu vou estar falando para vocês como é que vocês podem achar no Brasil ou para substituir. Então é uma farinha sem glúten. Aqui eu uso essa aqui, uma das marcas é essa, Red Mill, para quem tem curiosidade em saber o nome. E é uma farinha que ela tem uma proposta utilizada para bolos, tortas, pães, em geral, para fazer receitas em geral. Mas no Brasil vocês acham normalmente uma farinha sem glúten também, tem várias marcas, fica a critério de vocês. Então nós vamos utilizar um cup, uma xícara e 3/4 de farinha. Eu utilizo esses medidores, né, tanto de xícaras e de colheres, porque a grande maioria das receitas elas são padronizadas utilizando essas medidas e eu acho bem legal. Eu vou estar falando utilizando essas medidas, então dá para comprar no Brasil e custa bem barato. Eu acho bem legal cozinhar com essas medidas. Então de farinha a gente utilizou uma xícara mais 3/4. Então a gente tem uma medida de 1/4 e a gente vai colocar 3/4 então dessa medida, tá certo? Que é essa aqui, ó. Essa é uma xícara e essa é 1/4. Então uma xícara mais 3 dessas de farinha. Aí nós vamos colocar fermento. Nós vamos utilizar meia colher de chá, meia colher de chá de fermento. A gente vai colocar sal na receita, então vai ser meia também colher de chá de sal. E a gente vai usar um ingrediente que é muito importante em quase todas as receitas sem glúten. Que aqui nos Estados Unidos a gente acha e eles chamam de xantangam. É um pozinho branco. Mas eu pesquisei e eu sei que no Brasil ele é conhecido como goma xantana. É o mesmo produto, você acha pela internet, você pode talvez comprar em lojas, aquelas departamentos que vendem produtos alimentícios, eu acho que não é difícil de achar, tá? Então é goma xantana. Ela vai aparecer em quase todas as receitas sem glúten. E por quê? Porque uma farinha sem glúten, ela não tem alguns ingredientes que a farinha normal tem e que ela não tem aquela viscosidade, ela não dá liga na receita. Então, se você não colocar o xantangam, que é esse produto que faz com que o bolo ou a torta ele dê liga, ele fique mais macio, fica mais gostoso, tem que usar o xantangam, certo? Então, a gente vai colocar meia colherzinha também de colher de chá de xantangam, ou goma xantana no Brasil. Então, farinha, o xantangam, o fermento e um pouco de sal. Então, é só a parte mais seca que a gente coloca aqui. E a gente reserva por enquanto. Aí nós vamos utilizar dois... Uma misturada. Vamos colocar o leite. Leite a gente vai usar colher de sopa. Está minha colher de sopa. Aqui.
De leite a gente coloca 2 colheres de sopa de leite. Aí pode ser leite, nosso aqui é gluten free, é lactose free, mas pode ser qualquer tipo de leite, normal, integral. 2 de leite. Na receita coloca que você, a critério, para quem gosta, eu não gosto, mas você pode colocar vanilha, né? Baunilha. Então, para quem quer baunilha, você pode colocar 4 colherzinhas de chá, né? Do extrato de baunilha. Eu, como não gosto, e como baunilha vai ser um líquido aqui, eu coloco, na verdade, eu substituo a quantidade de baunilha, eu coloco em leite. Então, como são 4 colherzinhas de chá de baunilha, eu substituo pelo leite, porque eu não vou colocar baunilha. Como é um líquido, para não deixar de colocar o líquido, eu coloco leite. Mas, para quem gosta do gosto de um bolo com baunilha, pode colocar. Agora então a gente vai misturar os ingredientes secos, né, a farinha que a gente já tinha colocado antes. É uma receita que não precisa batedeira, é só misturar, uma receita rápida. E agora a gente vai utilizar o chocolate. Nós vamos utilizar, né, os chips, as gotas, na verdade, né, gotas de chocolate. É meio a xícara de chocolate meio amargo. Também é critério, que você colocar um pouco mais, é do gosto. E de chocolate branco. Gotas também de chocolate branco. Meia xícara. Não se preocupe que a receita ela vai estar descrita abaixo do vídeo no nosso site, com as quantidades corretas e modo de preparo. É muito importante o quê? Para quem não sabe, a chocolate tem glúten, por incrível que pareça, por conta do malte. Então você tem que procurar um chocolate que venha escrito que não tenha glúten. Existe, normalmente são chocolates mais pro amargo, onde tem mais quantidade de cacau. Mas existem aqui, eu acho, nos Estados Unidos, de várias marcas, inclusive da Nestlé. E tá escrito, claro, gluten free. Então preste bem atenção, tem que ser um chocolate gluten free. Sem glúten. E tá pronto, a gente vai colocar na assadeira. É uma assadeira quadradinha. Eu coloquei papel alumínio e dei uma untada. Então vocês veem que a cor, né, é um bolo, na verdade, que ele não vai crescer muito. Vocês vão ver que é um bolo mais baixinho, mas é muito gostoso. Vocês vão assar esse bolo, eu já pré-aqueci o forno, ele vai ser assado em forno baixo, em 180 graus. E ele vai demorar mais ou menos uns 50 minutos. Claro que cada forno pode mudar, mas normalmente é mais ou menos isso. Para dar uma checada, coloca o palitinho, vê se saiu sequinho, é o ponto correto do bolo. Vamos colocar no forno e esperar o resultado. Esse é o resultado final, espero que vocês façam, gostem e continuem entrando no nosso site. É um site novo, mas ele é
criativo, então terá receitas, terá posts, tudo sobre o assunto. Obrigada!